Vidas paralelas no multiverso. Eu estive recentemente comentando sobre o multiverso, sobre o mundo de todas as possibilidades, e em relação a esse filme que a Michelle Yeoh ganhou o Oscar, inclusive, que é tudo em todo lado ao mesmo tempo. Surgiram muitas questões a respeito de vidas paralelas também, né? Se isso realmente existe, né? Se são dados, vale a pena você ver os comentários anteriores aí referente ao filme e o vídeo anterior, onde eu expliquei bastante sobre esta questão das realidades paralelas. E eu vou só dar uma pincelada hoje aqui nisso e vou focar na questão de vidas eventualmente paralelas, eventualmente vividas em realidades paralelas, ok? Meu nome é Mário Jorge e eu estou sempre aqui trazendo comentários que sejam úteis ou interessantes, ou ambos, a você, referentes à minha experiência e, em especial, às descobertas de Tom Campbell, físico especialista em consciência, ex-NASA, americano, que sempre me acompanha aqui na foto, autor da trilogia My Big Toe, Minha Grande Teoria de Tudo, e do livro Parque do Tom, que é um livro de práticas. Os 4 livros estão disponíveis no nosso site, basta procurar aqui nos links www.mybigtoe.com.br, ok? Onde ele explica a realidade e ensina a você como explorar essa realidade, como praticar, como se desenvolver, como expandir a sua consciência para ter mais conhecimento e acesso através de você mesmo a um direito seu, que é o contato com a fonte através da consciência que você também é, ok? Então, vamos lá falar sobre vidas paralelas. Eu vou dar só uma rememorada rápida na questão dos universos paralelos e engrenar com as vidas paralelas, porque elas têm a ver, ok? Então, My Big Toe é uma teoria que trata a realidade como mostra a física quântica, mas não explica, criada por informação, porque as partículas são informação e constituem todo o resto. E a física digital explica a realidade como sendo virtual. E My Big Toe é uma realidade virtual baseada em consciência, gerada na consciência da fonte e nas nossas próprias consciências. Então somos co-criadores desta realidade. Tá? Sempre tendo isso em mente, que essas são as descobertas do Tom Campbell, que ele relata nos seus livros e que permite que todas essas coisas realmente existam e aconteçam e sejam facilmente entendidas, relativamente dizendo. Depois que você entendeu como é que as coisas funcionam, fica mais fácil compreender as respostas e os esclarecimentos que eu dou aqui, né, a respeito do funcionamento da vida, né? A vida é como se fosse um jogo, é como se fosse um videogame em que nós estamos experimentando, interagindo. Nós somos a consciência que pilota o avatar dentro do ambiente do videogame e estamos experimentando isso aqui, né, tendo oportunidades de aprender coisas aqui dentro através de uma realidade virtual, da mesma forma que um piloto de Boeing aprende a pilotar sem ter que destruir, dar cavalo de pau no Boeing. Ele está e sem morrer, né? Porque ele está num simulador de voo que reproduz todas as condições do Boeing, aquele avião enorme, dentro do simulador de voo. Ele pode fazer quantos erros quiser, até acertar, até aprender, não é? E não sofre nenhum dano. Essa realidade é uma realidade de aprendizado, de ensinamento, e é uma realidade virtual, de um multiverso virtual de realidades virtuais, ok? Então, dentro de todas essas realidades existem aquelas que são mais parecidas e aquelas que são mais distantes, mais diferentes. Realidades paralelas são aquelas que são mais parecidas, onde tem uma mesma raiz, estão se desenvolvendo por escolhas diferentes dos seres que estão em cada uma delas, estão se desenvolvendo de forma paralela. E existem realidades paralelas que foram apenas calculadas, porque a fonte trabalha dessa forma. Como é que você passa pela realidade? Ela é tão perfeita, funciona tão bem, não tem nenhum tranquinho, né? Porque a fonte pré-calcula, conhecendo muito bem você e a realidade e as escolhas de todos, né? O que todos têm as escolhas e a qualidade de ser de cada um, que vai determinar possivelmente a maior probabilidade ou menor de escolher uma coisa ou outra. A consciência é fundamental, com o seu grande computador, na sua grande mente, né? Alguns cientistas chamam isso de a mente de Deus,
né? E alguns chamam de Deus, mas é a fonte. A fonte trabalha com a própria mente e tem partes que funcionam como se fosse um computador, ajudando a gerar ambientes como os nossos aqui. E ela faz isso como? Ela vai calculando para frente todas as possibilidades e vai preparando os quadrinhos holográficos das cenas seguintes, de acordo com as escolhas possíveis que cada um tem, com maior ou menor probabilidade. À medida que a gente efetivamente, a cada segundo, vai lá escolhendo alguma coisa, ela vai liberando o próximo quadro daqueles que já estão prontos, que ela já pré-calculou. Então o futuro não está definido, ele tem todas as possibilidades pré-calculadas e sempre foi assim. Então lá atrás, no passado, todas as possibilidades para frente também estavam calculadas, ok? E nós escolhemos algumas delas, ok? Mas todas as outras continuam disponíveis no banco de dados do sistema, que alguns conhecem como registros acásticos. Tudo está lá, o mar de todas as possibilidades, as que já ocorreram, as que ficaram para trás, mas não foram escolhidas, e todas as que possivelmente estão para frente, que nós podemos vir a escolher ainda, estão lá também, ok? Então, se a gente escolher uma coisa ou outra, o filminho está pré-pronto. É só a gente vai se deslocando, outro quadro vai sendo projetado, a fonte vai fornecendo o quadro da fonte de consciência para nós, através de um sinal, e nós vamos reconstruindo essa aí na nossa própria percepção. Então a gente vai percebendo um quadro atrás do outro e vamos fazendo as escolhas de forma contínua, muito rápida, exatamente como no cinema, é um quadrinho atrás do outro, mas você não percebe porque eles passam muito rápido, além da sua capacidade de percepção, e parece que está tudo em movimento. Então é assim que é gerada a realidade, ok? Conhecido isto, realidades paralelas são aquelas que têm a mesma raiz e vão se desenvolvendo de formas diferentes conforme as escolhas de cada um vai gerando aquele mar, né, de possibilidades para frente, milhares, milhões, né, de todas as possibilidades das escolhas que as pessoas poderiam fazer. E olha que estamos falando das escolhas significativas, né? Se você coçou a sobrancelha ou não, não é uma escolha grande, não vai afetar, não vai criar uma realidade nova. Mas se você casou com X ou com Y, ou descasou, ou separou, ou morreu, ou sobreviveu a alguma doença, isso causa diferenças significativas. Então, todas essas linhas de realidade estão calculadas e estão lá disponíveis. Como eu citei antes também, algumas delas são reais em termos de estão tendo existência própria. A maioria delas estão só dados no banco de dados, filmes guardados que podem ser assistidos, tanto do passado quanto dos futuros, mas nós estamos sempre aqui vivendo no presente. Então tudo que não está no presente, não são escolhas atuais, está guardado como dados no banco de dados, ok? Exatamente como os arquivos de memória do computador. Então não tem existência própria. Mas tem algumas realidades, eu citei um exemplo famoso, e até alguém citou uma série interessante de você ver, que é um exemplo que se usa em muitos filmes, né? Vamos supor que lá na Segunda Guerra Mundial, em vez de os aliados, os americanos, ingleses, franceses, ganharem a guerra, quem ganhou a guerra foram os alemães, ok? E aí eles estariam contando a história de uma forma totalmente diferente, seriam heróis fantásticos, né? Todas as maldades teriam sido escondidas e seria uma outra história completamente diferente. Estaríamos aqui sob o comando alemão hoje, né? Do hitlerismo, né? Do hitlerismo. Imagine isso, né? Isso poderia ter acontecido? Poderia. Então vamos supor que tenha acontecido e que tem uma realidade rodando, que o sistema reputou interessante seguir aquela realidade, vamos supor isso. Eu não quero estar aqui querendo saber a cabeça da fonte, né, no que ela vai fazer ou não vai fazer, mas vamos supor que ela decidiu que ali ela abriu duas. A nossa, onde ganhamos, e a outra, onde o Hitler ganhou. E eu digo nós porque nós estávamos lutando a favor dos aliados também, ok? Então, existe uma realidade onde os aliados ganharam, e existe uma realidade onde o Hitler ganhou, ok? E onde ele virou rei. Bom, e dessa realidade, né, como é uma mudança relativamente recente, vamos supor que possivelmente você também exista lá, só que a sua vida vai ser diferente, porque tudo se desenvolveu de forma diferente, né? A gente não sabe como, mas talvez alguns de nós tenham existência também naquela realidade. E então,
existe uma consciência, que pode ser a nossa própria consciência, pilotando um avatar aqui, possivelmente um avatar lá. Essa foi uma das perguntas que eu recebi. Existem vidas paralelas? Né? A minha consciência, a consciência que eu sou, pode estar pilotando dois avatares diferentes, em vidas diferentes? Pode e existe. É raro, é incomum, segundo informa o Tom Campbell, porque em função do mecanismo de aprendizado e expansão, isso em geral não é uma prática que vai contribuir tanto como vidas em série. E eu já explico por quê. A vida em paralelo, ela pode ser contraproducente, pode não funcionar muito bem, então é raro. Agora, em termos de realidade virtual criada pela fonte, que é uma mente, que é uma consciência, vivida e co-criada por você, que é consciência. A consciência, né, seja da fonte, seja nossa, pode imaginar qualquer coisa. E qualquer coisa que nós podemos imaginar pode vir a existir numa realidade mental. Uma realidade mental não tem limites. É diferente da nossa, que é uma realidade mental restrita e controlada, onde, em geral, a mente das pessoas não tem o poder de fazer aparecer coisas do ar, ok? Em geral, são truques de mágica. Não é impossível, mas vai ser muito raro, porque a regra é estatística e ela recomenda que essas coisas não aconteçam aqui, que as coisas aqui sigam as leis da física. Se você quiser uma mesa, você vai ter que comprá-la e alguém vai ter que construí-la, ok? Não é porque você pensa na mesa e ela aparece na sua sala, tá? Então, existem instâncias e raridades onde qualquer coisa pode acontecer, porque estamos em realidades mentais. Porém, o comum do normal, ali, da maioria, 99,99%, é seguindo as regras. Então, tem coisas que são mais prováveis e coisas que são menos prováveis. Você estar presente como consciência, né, e pilotando duas vidas paralelas, a probabilidade é baixa, mas ela existe e ocorre, ok? Então a resposta para a pergunta é sim. É muito mais fácil eu dizer sim para responder uma pergunta do que eu dizer não, porque tudo que a gente puder imaginar provavelmente pode acontecer. Ninguém pode dizer que não pode. Se a realidade é mental, o que a mente imagina, ela cria, ok? Isso falando no atacado do ponto de vista de uma realidade mais sutil, onde você não está limitado pelas regras da lei da física, como esta realidade virtual é criada, né, onde as leis da física são obrigatórias, elas são seguidas. Né? Ela não permite, em geral, que coisas quebrando a lei da física ocorram. Ok? Salvo exceções, né? Tudo tem exceção. Como eu disse, é raro, mas não é comum, é raro. Ok? É baixa probabilidade. Então, sim, pode ter vidas em paralelo e a sua própria consciência pode estar habitando e pilotando as duas. Não é comum. Agora, outra coisa que é menos comum ainda é você saber disso, ok? Se você não evoluiu a sua consciência, se você não buscou entrar em contato e visitar outras realidades e buscar essa realidade, isso você não vai ficar nem sabendo. Isso afeta a sua vida? A sua vida direta não, mas a qualidade da sua consciência sim. Porque as consciências, o que a consciência maior busca é evolução, expansão. Isso é o que a fonte está buscando desde que começou a existir lá atrás há muito tempo. Nós, desde que começamos a existir como parte individuada da consciência maior, como pequenos fragmentos, estamos buscando isso e estamos evoluindo, né, há zilhões de eras aí e, eventualmente, há muitas encarnações, muitos pacotes de experiência, como o Tom chama. Agora, isso ocorre melhor se você faz uma experiência de cada vez, que nem eu estou aqui, estou vivendo esta vida. Estou experimentando, estou aprendendo coisas, estou acumulando na consciência que eu sou. Quando eu for para a próxima vida, tudo que eu tiver aprendido ou desaprendido, eu levo para a próxima e começo do zero, né, sem memória, mas com aquela qualidade de consciência, aquilo que eu já desenvolvi, eu levo comigo. E aí você vai acrescentando mais qualidade, e vai subindo a rampa. Esse é o objetivo do crescimento da qualidade de consciência. Tá? Agora, se você tiver duas vidas em paralelo, né, sua consciência, o ser que você é, está pilotando você e sem você saber, ou até sabendo, mas em geral não sabe, está pilotando outra, por exemplo, nesse outro universo onde o Hitler ganhou a guerra. Nós estamos aqui onde ele perdeu e tem uma outra lá onde ele ganhou. Seja lá o que for as condições de vida diferentes,
As duas vão estar passando por experiências e tendo oportunidades de aprendizado, e de forma similar, não igual. E você pode estar aprendendo algo aqui e ela está lá, o seu paralelo, desaprendendo algo. Se os dois aprenderem uma coisa e outra, os dois recebem resultados de aprendizado. Pode se tornar melhores, a sua consciência está melhorando. Mas um pode melhorar e o outro pode piorar. E você fica parado porque vai no equilíbrio. Ou piora, os dois pioram dos dois lados e você afunda mais. Então, assim, evolução não é garantido, depende do seu aproveitamento, da sua vontade, da sua atenção, do seu rendimento, né? E de cada um, né? É da sua consciência. Se ela está vivendo em dois lugares ao mesmo tempo, isso pode não ser muito útil, porque enquanto é que nem enxugar gelo, pode avançar muito rápido, pode ficar estagnado e pode andar para trás, porque enquanto um está fazendo uma coisa que o outro pode estar fazendo uma completamente diferente lá. Não tem conexão obrigatória entre as histórias são de cada realidade, cada uma tem a sua. As oportunidades que você tem aqui e aquele tem lá, por mais similares que sejam, são diferentes. E você pode aproveitar aqui e aproveitar lá, ou não aproveitar em nenhum dos dois lugares, ou aproveitar numa e não aproveitar na outra. Então, não é um negócio muito eficiente, por isso que é raro. Se fosse eficiente, teria sido replicado em grande quantidade, ok? Então, é possível, mas não é necessariamente eficiente. Às vezes pode ser útil especificamente para algum tema específico. Outra coisa, sim, não existe impedimento, já que sua consciência pode comandar mais de um avatar ao mesmo tempo, né, para que comande em vez de 2, comande 3 ou mais, ok? Vai ficando cada vez mais complicado o negócio. Mas também não precisa ser em realidades paralelas, nem em realidades diferentes. Pode ser na mesma realidade. Então pode ser que neste momento exista um outro ser humano, né, brincando aí de avatar, com avatar, né, e que seja um personagem diferente, seja homem, seja mulher, não importa, ou seja qualquer outra coisa no espectro. Né? Mas então você pode ter aqui outro ser mais velho, mais novo, que começou antes, começou depois, começou junto, que também é pilotado por sua consciência. E pode estar lá na China e você não ter conhecimento, e pode estar aí, ser vizinho seu, está dentro da sua casa e você também não saber. Não tem como nem porquê, ok? Não tem como saber em geral, salvo que você acesse essa informação ou acidentalmente perceba isso de algum jeito, ok? Mas é coisa rara, anota aí. Não adianta você se preocupar com isso, porque a probabilidade maior é que você não tenha um caso, que você não seja um caso desses. Então, a possibilidade de 2 avatares pilotados por uma consciência, 2 avatares ou mais, né, ela existe e é baixa, mas existe. E mais avatares, sim. E na mesma realidade, sim. Em realidades paralelas, sim. Em realidades diferentes, sim. É provável, é possível em todas elas. Mas a probabilidade não é alta. Porque quanto mais essas situações se complicam, menos elas contribuem para a possibilidade de evolução. E o universo, a realidade, foi criada pela fonte com a intenção de maximizar a evolução, né? Gerar oportunidades, maximizar as oportunidades de evolução para as consciências individuadas que decidiram vir para cá experimentar um tipo de vida aqui, um pacote de experiência, ok? Então, isso aí responde à questão que me foi colocada. Se surgirem outras, volto e respondo também, ok? Então, sim, podem existir realidades paralelas reais. Aliás, essa do universo nazista, né? Você pode buscar no Amazon Prime O Homem do Castelo Alto, eu acho que se chama. Alguns citaram, porque eu cito esse exemplo, porque ele é fantástico, né? Assim, são coisas que mudam. Por exemplo, se você pegar um Martin Luther King, foi morto nesta realidade, pode ter uma outra realidade onde ele não morreu e ele incentivou a paz ou acabou causando conflitos, né? Não sei, mas ele era uma pessoa marcante, ele ter vivido ou não, como no nosso caso, não viveu. Num outro universo onde ele tivesse vivido, seria talvez uma realidade diferente hoje. Isso foi lá nos anos 70, então hoje seria uma realidade diferente. O Kennedy, né, é uma pessoa-chave na história da humanidade, quer gostem dele ou não, né? E se ele, numa realidade, na nossa ele morreu, assassinado, em outra ele podia ter sobrevivido, né? Isso vale para qualquer personagem aqui. O Papa Paulo VI,
Paulo VI. É isso que é. Levou um tiro também, sobreviveu. Podia ter morrido. Isso podia causar uma diferença. Assim, todas essas coisas podem causar diferenças impactantes, né, para a história. Elas podem ter um ramo real de realidade, ou não. A maioria não, mas alguns casos específicos sim. E esse caso da guerra aí é sempre uma especulação interessante, tão interessante que tem filmes sobre isso. E esse seriado, O Homem do Castelo Alto, aí, na Amazon Prime, trata disso. É uma realidade onde Hitler ganhou, eles estão tendo que conviver com isso, invadiu os Estados Unidos, dominou, né, manda lá. Os Estados Unidos está dividido entre o Japão e a China, né? A China não, entre o Japão e a Alemanha. Então, eles que ganharam a guerra, tanto o Japão quanto a Alemanha, cada um ficou com metade dos Estados Unidos, né? Como se fosse a Alemanha do pós-guerra, que ficou metade comunista, metade capitalista. Ali, no caso dos Estados Unidos, metade é do Japão, metade é da Alemanha. Então, é uma realidade totalmente diferente, com particularidades similares, e, aparentemente, as pessoas de lá começam a ter algum contato e perceber que existe uma realidade como a nossa aqui, onde Hitler não ganhou a guerra, e aquilo estimula eles a tentar tomar providências, fazer alguma coisa a respeito, né? Então, estão tendo acessos, né? Vamos dizer que eles estão lá naquela realidade, estão tendo acessos aqui na nossa e estão querendo mudar deles, porque a deles está uma droga, né? Vamos dizer assim. A nossa também não anda grande coisa, mas ainda pode ser melhor que outras, né? Então, são possibilidades, né? Seguramente existe no banco de dados do sistema uma linha histórica onde a Alemanha, por exemplo, ganhou a guerra, né? Mas não necessariamente é uma linha viva, real, onde tenham pessoas vivendo neste momento, que nem nós estamos aqui, estejam lá vivendo aquilo. A maior probabilidade é que aquilo seja apenas uma informação no banco de dados, para quem quiser assistir aquele filme e ir lá buscar. Mas pode ser que exista sim. E com certeza, em algum momento, alguma há, ok? E não há nenhum impeditivo para que uma consciência tenha dois personagens, e até que um desses personagens sejam... alguém está... A Aline está perguntando se esses roteiristas acessam essas coisas. Bom, principalmente autores, né? Autores dessas obras de ficção, tem alguns que vêm com algumas coisas muito impressionantes, né? Tem um deles que eu não vou lembrar o nome agora, que gerou vários filmes, né, de cinema, inclusive o Blade Runner, né, e outros filmes, né, que eles trazem histórias que tem que parece muito com algo que o My Big Tom, a grande teoria de tudo, Tom Campbell, explica que é possível, pelo formato que a realidade funciona, pela forma com que a fonte gera a realidade, que é essa que eu brevemente expliquei aqui. E você vê que tem caras que sim, não tem problema nenhum. Quer dizer, o cara pode ter dormido, né, pode ter meditado e acessado, pode ter sonhado, né, dormido e sonhado, pode ter, usado alguma coisa aí e acabou, né, quebrando alguma barreira e acessando sem saber o que estava fazendo, né? Mas sim, ele pode, intencional ou não, ter essas imaginações a partir do que parece para ele, estando aqui acordado, imaginação, parece que ele imaginou tudo aquilo, mas de repente ele está acessando alguma coisa desse mar de todas as possibilidades que está lá no banco de dados, está lá para ser acessado, pode ser acessado, mas precisa ter desenvolvimento e habilidade, se desenvolver nessa prática, e para conseguir acessar esse tipo de coisa. Ou às vezes não, às vezes o cara já vem com isso de outras experiências anteriores, e aqui ele tem os acessos e nem sabe por quê, né? E aí vira um cara desses que está escrevendo histórias e saindo com umas histórias bem interessantes, né? Tendo habilidade para descrevê-la, porque são coisas que tem toda a possibilidade de estar acontecendo, tá bom? É isso aí, gente. Então não quero tornar muito grande, acredito que Hollywood seja uma frequência que nos traz esta realidade. Sim, Hollywood é um canal, inclusive de abrir a mente, se forem bons filmes, com bons roteiristas, baseados em boas histórias, em geral, né, ou seriam os roteiristas se a história é do zero, ou seria o escritor de uma novela de sucesso que acabou virando um roteiro de cinema. Esses é que são as verdadeiras fontes.
E Hollywood é um conduíte para transformar hoje a imaginação do autor em uma realidade visual, onde você tem a possibilidade de acessar e viver uma outra realidade através do cinema, que alguém acessou ou imaginou, né? E que te abre a mente também. Então, sim, né? Que nem sempre esse é um canal bem utilizado, né? Se você tiver prestando atenção no conteúdo dos filmes, você vai aproveitar coisas boas, extrair o que é útil para você. Agora, se deixar, você vai ser estimulado às vezes a usar drogas, a partir para o crime, porque assim, ó, imagina, hoje em dia a maior parte dos filmes o bandido é o herói, né? Então assim, se você se deixar influenciar facilmente por tudo que está saindo ali, é uma grande droga em muitos casos, mas o seu foco é que vai determinar a utilidade daquilo. Então aquilo no que você está atento, a intenção que você tem quando assiste um filme, por exemplo, é distrair algo de útil, aprender alguma coisa, é isso que vai determinar o seu foco e o seu resultado. Se você entrar lá no filme aleatório, você acaba virando palco de qualquer coisa que eles queiram colocar na sua cabeça, inclusive vender produtos, que é o mais singelo deles, é vender algum produto. Muitas vezes é vender ideias e nem sempre as ideias são boas, ok? Então sempre que estiver assistindo o filme, não tome literalmente e não pegue tudo do filme. Assim como a gente não tem que pegar tudo do pensamento, nem tudo que a gente pensa é real ou presta para alguma coisa. Então você tem que selecionar o que pensa, o que aproveita do que pensa, o que aproveita do que assiste, do que ouve. O seu foco é que vai determinar, e a sua intenção, a utilidade dessas coisas para você, né? E para que você não vire apenas um elemento de manipulação aí dos outros que estão tentando, né, apesar da boa aparência do negócio, né, chamativa, manipular você, gerar medos em você e te jogar numa direção ou noutra para comprar isso ou aquilo, sejam produtos ou ideias. Tá bom? Infelizmente o ser humano é o que é. Às vezes ele tem uma boa intenção, às vezes não. Independente da intenção dele, o mais importante é a sua. Com que intenção você está assistindo e vendo alguma coisa e aproveitando ou não. Tá bom? É isso aí, gente. Se deixar, a gente não para mais. Estou encerrando e qualquer outra pergunta que for entrando, a gente vai gerando aí vídeos para ajudar na compreensão das pessoas. Este aqui foi relacionado ao filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Tá bom? Que é um filme que tem a ver com o multiverso e que gerou estas dúvidas.